Senhoras e senhores, boa tarde. Comitê da Cidadania, composto pela ASIAP, Associação Empresarial de São José dos Pinhais, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção São José dos Pinhais, Observatório Social de São José dos Pinhais e entidades parceiras, trazem para toda a comunidade são-joséense a apresentação das propostas dos candidatos que possuem domicílio eleitoral em São José dos Pinhais. O evento é presencial, será gravado para publicação nas redes sociais, sendo várias entrevistas nos mesmos dias, com pequena presença de público, porém sem abrir para perguntas, senão as pré-determinadas pelo Comitê da Cidadania. A ordem das apresentações dos candidatos ocorreu por meio do sorteio realizado no dia 15 de setembro do corrente ano, às 17 horas, na sede da ASIAP. Em seguida, encaminhamos aos candidatos a carta-convite, contendo todas as regras de participação. O nosso tempo de apresentação será de seguinte forma: 6 minutos para a apresentação do candidato, 3 minutos tempo de resposta para a primeira pergunta, 3 minutos tempo de resposta para a segunda pergunta e 3 minutos para suas considerações finais do candidato. Gostaríamos de agradecer ao candidato Thiago em acertar o nosso convite e permitir que as entidades civis organizadas conhecessem as suas propostas. Não estamos aqui para constranger o candidato ou pedir que prometa algo que sabemos impossível de cumprir. Estamos aqui para oferecer o nosso apoio àquele que poderá ser o nosso futuro representante. Sem mais delongas, candidato, nesse momento iniciamos com a primeira pergunta. Candidato Thiago, o candidato poderia se apresentar e explicar os motivos que movem a candidatar-se a deputado estadual? Muito boa tarde, agradecer, Cindy, na sua pessoa, agradecer ao comitê que está fazendo essa bela sabatina aqui com todos os nossos candidatos aqui do nosso município de São José dos Pinhais. A gente fica muito feliz de estar falando um pouquinho. Essa é uma das questões que a gente defende muito, a questão de candidaturas locais, candidaturas que sejam aqui do nosso município, que possam defender na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, a nossa cidade. Nós estamos vivendo um momento de uma eleição extremamente polarizada, uma eleição onde se discute muito a questão presidencial e muitas vezes a gente acaba esquecendo um pouquinho a população da questão do deputado estadual, do deputado federal. Por isso é muito importante essas conversas, essa sabatina, para que o eleitor possa tomar a sua decisão agora. Faltando poucos dias, 10 dias praticamente para a eleição. Então a gente precisa de tempos como esse para estar conversando um pouquinho e mostrando. Começando então pela primeira pergunta, sou Thiago Bir, sou nascido aqui em São José dos Pinhais, tenho 38 anos, sou casado com a Tamara, temos 4 filhos, o Guilherme, o Felipe, o Leonardo e o Lucas. Estudei aqui no Pedro Mouro, no Polo. Após me formei fisioterapeuta, exerci a minha profissão de fisioterapeuta aqui na cidade. Depois me especializei em gestão pública e tive a oportunidade de começar aqui dentro do setor público como secretário de esportes, onde a gente sempre procurou trabalhar o esporte, o lazer, o entretenimento e a democratização do esporte, levando o esporte a todos os lugares. São José dos Pinhais, nós temos uma característica que é muito grande, nosso município é muito amplo, nós temos o dobro da extensão da nossa capital, Curitiba. E a gente precisa levar a todos os cantos. E isso a gente procurou fazer, desde o trabalho nos núcleos esportivos, levando o esporte para que as crianças possam fazer a sua atividade física, ficar longe de coisas ruins, enfim, sempre trabalhando com muita dedicação. Através do esporte também criamos o Bolsa Atleta, o Passe Atleta, incentivando assim para que os atletas tivessem uma continuidade, pudessem desempenhar o seu papel. Mas a principal função dentro da Secretaria do Esporte era formar o cidadão, formar a pessoa de bem através do esporte. E isso a gente procurou fazer em toda São José dos Pinhais, levando o esporte, inclusive, aonde não chegávamos. Por exemplo, no Riacho Doce, uma região ali conhecida como Condomínio Serra do Mar, onde agora mudou, né, o Condomínio das Flores, mas ali mesmo a gente levou, por exemplo, um CIE, que é um Centro de Iniciação Esporte, onde a gente consegue levar o esporte para aquelas pessoas que mais têm vulnerabilidade, precisando, trabalhando com elas, podendo mostrar
o poder que o esporte tem de transformação. Isso é muito gratificante. Hoje a gente colhe grandes frutos também nesse centro. Além do que, também trabalhando a questão do esporte de rendimento, trabalhando aqui as equipes de competição, fazendo parcerias públicas privadas, dando oportunidade para aquelas pessoas que possam fazer o seu melhor em prol do esporte. Após isso, me elegi vice-prefeito do município, assumi a Secretaria de Obras aqui de São José dos Pinhais, qual foi um grande desafio, principalmente na questão de mobilidade urbana, uma questão que a gente tem que tratar muito dentro da nossa cidade. A questão da duplicação da Avenida Rui Barbosa, do trecho da 277 até Tomás Carmeliano de Miranda, um trecho difícil muitas vezes para as pessoas que moram ali no IP, no Guatupê, no Blanco Pombo, levavam cerca de 1h15 para sair do seu trabalho, da sua casa para o seu trabalho e no retorno também do seu trabalho para a sua casa. Hoje a gente conseguiu desenvolver a Florentino Sucla ligando os bairros, a Marechal Hermes, que é um papel importante, ligando o Jardim Modelo, Vila Iná, ao Jardim, ali ao Cristal, a região também do Blanco Pombo. Então são serviços de mobilidade que ajudaram muito a população. Sem falar nas nossas perimetrais rurais, que é extremamente importante. Por exemplo, agora demos início, mas foi um projeto lá de trás que a gente iniciou, que era a questão ali da Júlio Carvalho Gomes, ligando a Contenda, a Roça Velha, chegando até a Malhada, da Malhada a Murici, pela João Lempinski, também uma rua extremamente importante, fazendo essa conexão. Eu acredito muito também nessa conexão metropolitana, que é extremamente importante. Então foram obras importantes, obras estruturantes, como a questão da trincheira, que acabou de começar também aqui do Trevo do Bradesco. Um trevo que ficou conhecido como o Trevo do Bradesco, ali na 376, junto à Rua Joinville, que liga o Pedro Moro à Costeira. Um trevo importante, onde a gente já teve diversos acidentes e hoje a gente consegue fazer com que isso começou a sair do papel, a tirar do papel essa importante obra para o nosso município. Após isso, estive agora como secretário de governo, junto com a prefeita Nina Singer, sempre ao lado da população, ajudamos, pegamos um momento difícil, um momento de uma pandemia, onde a gente procurou trabalhar ao lado da Secretaria de Saúde, ajudando também na questão da vacinação, organização, questão de fluxo, e podemos agora, graças a Deus, ter uma continuidade das nossas vidas. Também ali na Secretaria de Governo, a gente sempre procurou estar próximo à nossa sociedade, próximo às nossas entidades, ajudando no dia a dia. E também alguns projetos importantes, como a questão de um hospital de referência para o nosso município, que há anos a gente sonha com isso. E o hospital a gente conseguiu, junto com a prefeita, tirar do papel, adquirimos o terreno. Hoje o terreno já é aqui na Rui Barbosa, 28 mil metros quadrados, e com certeza vai ser um hospital de referência. Conseguimos, junto ao Paraná Competitivo, junto ao governo do estado, que eles realizassem esse projeto para que a gente possa ter aqui um hospital de referência dentro da nossa cidade, para que a gente possa estar atendendo de forma digna toda a nossa população. Muito bem, estamos aqui na SIAP com o candidato Thiago Bier, nas eleições de 2022, e sabemos que a sociedade civil organizada aqui de São José sempre tem um anseio de termos candidatos que representem na Assembleia Legislativa Estadual e também na Federal. E com isso eu vou para a segunda pergunta, candidato Thiago. Por que São José dos Pinhais necessita de um deputado estadual? Você tem 3 minutos para a resposta. Obrigado, Sidney. Necessita para estar lá, junto ao governo. São 54 cadeiras. Todas elas vão ser ocupadas. Se a gente não se mobilizar, outras regiões vão se mobilizar e vão ter seus representantes. A gente precisa de pessoas aqui, da nossa cidade. Na pergunta anterior, eu estava falando do seu hospital, Sidney. Eu estive em Brasília, junto com a prefeita, como secretário de governo, e fomos recebidos pelo Ministério da Saúde. A primeira pergunta, quando a gente estava falando sobre o hospital, foi: quem é o deputado federal de São José dos Pinhais? E, infelizmente, nesse mandato, nós estamos sem deputado federal. E com isso a gente deixa de angariar muitos recursos. Porque dentro do orçamento federal, dentro do orçamento estadual, os deputados podem colocar as emendas. E os deputados aqui da nossa cidade vão colocar
assim meu pai fez, assim outros deputados federais que já passaram por Brasília e fizeram, e isso é a importância de ter os nossos representantes, tanto na esfera federal como na esfera estadual. E por isso que eu peço para as pessoas aqui que estão nos assistindo valorizarem quem são de São José dos Pinhais, os nossos candidatos, para poder colocar junto ao governo do estado, junto ao governo federal, essa representação que é extremamente importante para que a gente possa debater os nossos interesses. São José dos Pinhais hoje conta com 350 mil habitantes, 212 mil eleitores. É uma cidade muito grande. A gente precisa dessa representação para poder trazer vários recursos, vários investimentos dentro da nossa cidade. Desde a questão da saúde que eu coloquei, por exemplo, a questão de novas UBSs que a gente precisa, a atenção primária é extremamente importante. Hoje a gente vive pós-pandemia, muitas se deixou na questão dos atendimentos, na questão da prevenção. E só através da atenção primária que a gente vai continuar dando esse atendimento. Como eu estava falando, na questão da mobilidade, que é importante, conhecendo o nosso município. A extensão é muito grande. A gente tem um município com uma área rural enorme. A gente já tem algumas conexões, por exemplo, com Fazenda Rio Grande, e agora também queremos trabalhar na ligação de Mandirituba, São José dos Pinhais, passando pelo Marcelino, pela Cotia, pelo Agaraú, chegando até o Campo Largo da Roseira, nossa fábrica Volkswagen e Audi, que é extremamente importante. Então são eixos importantes que só quem é de São José dos Pinhais, só quem mora de São José dos Pinhais vai conseguir defender, vai conseguir estar no dia a dia, defendendo nossos grandes bairros. Borda do Campo hoje é praticamente quase uma cidade. Temos 11 bairros dentro da Borda. O Atupeu IP, o Afonso Pena. Então são bairros muito grandes que temos que ter no nosso cuidado e a nossa conexão com toda São José dos Pinhais para que a gente possa fazer mais e melhor por nosso povo. Obrigado ao candidato Thiago. Thiago, sabemos que na Assembleia Estadual as entidades que representam as empresas no Paraná vêm constantemente lutando a favor da desoneração tributária. Os fins dos privilégios na área tributária. Recomendamos também o fim da DIFAL, que é a diferença entre a alíquota interna e a interestadual de ICMS do estado de destino. Na tabela do Simples, no âmbito estadual, as associações empresariais, como a ASIAP, que representam principalmente as micro e pequenas empresas, gostaríamos de saber do candidato se as pautas encaminhadas ao governo pela sociedade civil organizada terá o seu apoio ou dependerá da posição partidária, candidato? Sempre vai ter o meu apoio, a organização civil, a população. Eu acho que é extremamente importante. Assim como a gente já debateu no passado, com a questão da SIAP, estamos brigando aí com a questão da nossa delegacia aqui para São José dos Pinhais. Infelizmente, a empresa que foi a ganhadora do certame está atrasada, demorando, mas é assim, conversando com a sociedade, conversando por menos impostos, para que a gente possa estar trabalhando junto com a nossa população. E essa questão é extremamente importante. A gente precisa pensar na questão da desburocratização do sistema público, cada vez parece que tem mais entraves, a gente tem que ajudar. Nossa cidade aqui, por exemplo, de São José dos Pinhais, nós cortamos aqui a 376, a 277, 116, temos o nosso aeroporto dentro de São José dos Pinhais, estamos muito próximos do Porto de Paranaguá, dos portos de Santa Catarina, e com isso também a gente tem que lutar para atrair mais empresas, gerar mais emprego, gerar mais renda também aqui no nosso município. Isso também a gente vai estar trabalhando para que a gente possa estar junto da população de São José dos Pinhais. E isso, com certeza, a SIAP e os demais órgãos também terão a sua participação para que a gente possa estar conversando. A questão, tenho muito a questão junto da população, que o que a gente possa fazer, melhorar, colocar em prol de uma melhor chance e oportunidade para os empresários, para essa geração de emprego e renda aqui no nosso município. Então a gente sempre está preparado para estar ajudando também a toda a nossa sociedade civil organizada. Obrigado, candidato. Candidato Thiago, você tem 3 minutos para as suas considerações finais. Valeu, Cid. Obrigado aí. É um tempo curto, né, para que a gente possa falar, mas eu entendo que são muitos candidatos aqui que vão passar. Dar um parabéns para a SIAP, para todos os órgãos que estão junto aqui nesse momento. Dizer para o povo de São José dos Pinhais que a gente conta com o apoio, com o voto, para que a gente possa ser esse representante aqui da nossa cidade, para que a gente possa trabalhar
pelo município. O nosso município que tem uma expansão muito grande, temos que trabalhar pela agricultura de São José dos Pinhais. Nossa cidade tem uma agricultura extremamente grande, extensa. A gente precisa ajudar nossos produtores, ajudar em prol do esporte, que tanto que falei aqui. A cultura também é extremamente importante, a valorização da cultura, esse segmento que também sofreu muito no passado, e a gente tem que estar ajudando, incentivando para que eles possam, as bandas, fanfarras, nossos grupos folclóricos, que são muitos, inúmeros aqui dentro de São José dos Pinhais, que a gente possa estar ajudando eles. A questão da causa animal, que também a gente assinou, assim como vou assinar aqui esse compromisso com a SIAP, eu assinei junto com as protetoras aqui de São José dos Pinhais. A gente tem que ter na nossa pauta a questão, a defesa dos animais, ajudando, trazendo emendas, recursos para que a gente possa ajudar essa causa tão importante também aqui do controle. A questão de hoje, a questão PET é uma questão de saúde pública também, então a gente tem que ter esse controle, temos que ter essa situação muito clara e vai ter o nosso apoio. A questão do meio ambiente, os futuros mananciais, isso também é extremamente importante. Tivemos uma escassez de água recentemente muito grande, então a gente tem que estar pensando, preservando, colocando, e temos que ter pautas importantes também da defesa, assim como a defesa da família. Eu sou muito pró-família, essas defesas cristãs, acho que isso tudo tem que estar muito claro. A gente tem que saber em quem a gente está votando, onde que a gente está depositando nosso voto de confiança. Então são pautas importantes no qual a gente que tem. E uma questão importante que não deu tempo para a gente bater e eu gostaria de colocar são também a questão da educação. A educação que é extremamente importante, os deputados estaduais que sempre estão junto aos colégios estaduais para que a gente possa ter uma melhor qualidade de educação, principalmente aqui no nosso município. O município, como falei no início da minha fala, é muito amplo, muito grande, e a gente tem que estar próximo com esse crescimento dos nossos bairros. A gente tem que estar acompanhando, levando nossos colégios estaduais mais próximo da população e também acompanhando esse avanço tecnológico. Houve um avanço tecnológico muito grande nos últimos anos e dessa forma a gente pode estar ajudando os colégios. Recentemente, junto com meu pai, o deputado Francisco Vieira, a gente trouxe a questão dos Educratron, que são equipamentos que ajudam a questão desse avanço tecnológico, e a gente pretende avançar ainda mais, ajudando, colocando e equipando também os nossos colégios estaduais. Não vamos alongar mais, nosso tempo está acabando, então pedir o seu voto, o seu apoio para que a gente possa estar na Assembleia Legislativa no próximo dia 2 de outubro. Vote Thiago Bier 44333. Cid, obrigado e agradeço a todos aqui pela oportunidade. Muito bem, candidato Thiago Bier, aqui na SIAP, eleições 2022. Candidato, é de seu conhecimento a existência de um termo de compromisso que o Comitê da Cidadania desenvolveu. Gostaríamos de saber se é de interesse do candidato em assumir e assinar esse termo. Sim, é do meu interesse, irei assinar e estaremos compromissados com esse termo aqui. Muito bem, candidato Thiago, por favor, peço que siga até a mesa para assinar o termo. Candidato Thiago, agradecemos a sua presença, desejamos sorte e sucesso nessa empreitada, a SIAP, nas eleições de 2022.